Olá, você, sou o Santos, Jorge Santos. Meus amigos, quantas vezes você já se flagrou tendo reações pouco comuns, de forma geral, violentas e fora do seu padrão normal vivenciado no seu dia a dia? Pois é, ficamos chocados com nós mesmos. Após esses episódios, ficamos sem entender e tentamos encontrar justificativas que minimizem as nossas reações nesses episódios. Dá aquela dor de que você foi mal, muito mal. Mas acontece. E de vez em quando volta a acontecer. Naturalmente, nos sentimos muito mal. E vivemos tentando nos libertar desse mal. Quanto mais situações similares a estas ocorrem, mais reações você vai tendo e esse repertório passa a incorporar o seu comportamento e vira referência para que as pessoas da sua zona de influência passem a te rotular. Essas reações são deflagradas por memórias que estão internalizadas em nossa mente. De forma geral, desde a nossa infância. Para mudarmos esse contexto, torna-se indispensável identificar essas memórias e trabalhar no sentido de analisá-las e encontrar procedimentos que nos permitam entendê-las e mitigá-las de forma geral. Isso é praticar o autoconhecimento. Desvendar o autoconhecimento é o objetivo dessa videoaula. Vamos juntos, então? Para que alcancemos o desenvolvimento pessoal e profissional, é necessário que você tenha várias habilidades: liderança, flexibilidade, resiliência, organização, comunicação, empatia, proatividade, enfim, dentre tantas outras elencadas como indispensáveis. Entretanto, dentre todas elas, uma não citada por mim aparece como a mais importante. Trata-se do autoconhecimento. Isso se deve ao fato de que seu comportamento relativo às situações ocorridas no seu dia a dia é ditado por processos mentais internalizados em algum momento atrás e que, na maioria das vezes, você nem sabe do que se trata. Esses comportamentos podem impedir o desenvolvimento de todas as demais habilidades consideradas importantes para você. Grave isso, não? Por isso, o autoconhecimento é importante.
é muito importante conhecer a si mesmo. Quando temos o autoconhecimento desenvolvido, há uma ampliação na nossa consciência. Passamos a reagir e empreender mudanças emocionais em nós mesmos, levando em conta o que é bom e o que é ruim para você, para mim. Isso somente é possível porque passamos a nos autoconhecer. Para ter a habilidade do autoconhecimento, significa que você precisa saber identificar, analisar e compreender seus processos mentais internalizados. A partir daí, o desenvolvimento das demais habilidades requeridas para você, como pessoa ou como profissional, ficam mais acessíveis e fáceis. Sua vida fica mais equilibrada, menos tensa e mais saudável. Você passa a absorver novas habilidades de forma plena, natural, não requerendo mais um grande sacrifício para agir de determinada forma, somente para ratificar determinada habilidade. Assim, o autoconhecimento é fundamental. Contudo, o autoconhecimento é uma das habilidades mais difíceis de ser empreendida. Primeiramente, por suscitar coisas sobre nós mesmos que, na maioria das vezes, gostaríamos que não fossem assim. Por outro lado, por termos medo de descobrir as memórias que estão internalizadas e adormecidas e que, ao serem revividas, nos tragam desconfortos, incertezas nas nossas vidas. Também porque, na maioria das vezes, nos falta maturidade suficiente para acreditar que o nosso comportamento agressivo, inadequado ou introspectivo em reação a fatos do cotidiano sejam devidos a vivências passadas que ficaram nos nossos subconscientes. Outra grande dificuldade está no processo de desenvolvimento do autoconhecimento. Trata-se de um processo especial, que tem começo, meio, mas não tem fim. Quando pensamos que já sabemos tudo sobre nós, surge sempre algo novo que nos impacta e a nossa reação choca a nós mesmos. Muitas vezes nos arrependemos do que fizemos e nem sabemos por que fizemos. O autoconhecimento é como uma viagem por um túnel sem luz, pelo qual caminhamos sem saber em que vamos pisar, sem saber o que será encontrado no caminho e principalmente sem saber onde vai chegar. O autoconhecimento é uma jornada e deve ser realizado permanentemente, porque nunca vamos nos conhecer profundamente.
em todos os detalhes. A cada acontecimento nessa jornada, você descobre mais sobre você e, na maioria das vezes, se surpreende. Nunca conseguimos saber tudo sobre nós mesmos, mesmo quando temos o auxílio de um terapeuta. Portanto, não há uma receita ou fórmula mágica que nos permita saber tudo sobre nós mesmos, notadamente da noite para o dia. Como eu já disse, é um processo especial, porque tem o início, o meio. Mas quando pensamos que está no fim e já sabemos tudo sobre nós, novos acontecimentos e reações ocorrem. E mais uma vez, nos surpreende e nos perguntamos: por que agir assim? O processo é longo porque nossas memórias não são acionadas todas de uma só vez. Muitas vezes, um acontecimento dispara o gatilho de uma memória, mas existem outras memórias guardadas que nem sempre se manifestam e, por isso, deixam de interferir no nosso comportamento naquele acontecimento. Isso pode acontecer, por exemplo, numa situação hipotética. Vamos dizer que você está sendo pressionado a tomar uma decisão rápida sobre a demissão de um determinado colaborador seu. Digamos que você, desenvolvendo o autoconhecimento, conseguiu identificar, analisar e compreender que a memória internalizada que te impele a ter um comportamento explosivo com as pessoas que te cobram rapidez na tomada de decisão tenha sido internalizada por tratamento sofrido por parte do seu próprio pai. Esse tratamento, essa situação, ocorreu em uma ocasião em que você, ainda como criança, deixou de fazer e de entregar o dever de casa da escola. Em função desse episódio, seu pai passou a te cobrar rigorosamente a execução de todos os deveres de casa passados pela escola. A rotina definida por seu pai era resolver todos os exercícios de casa passados pela professora antes de almoçar. Somente após isso você ia almoçar. Isso fazia com que você ficasse com muita fome e corresse muito para realizar o dever de casa, porque sabia que somente iria saciar a sua fome se terminasse o dever de casa. Essa pressão do seu pai te gerava sentimentos muito ruins. E sua vontade era reagir, explodir, contestar o seu próprio pai. Mas, por respeito, isso não acontecia. Através da identificação, análise e compreensão dessa memória que a gente acabou de relatar, você passou a conviver de forma mais tranquila
com as cobranças de urgência feitas na empresa que você trabalhava, agora, já adulto, e já não explodia mais por conta disso. Então, episódios do tipo cobrança, pressão para você decidir sobre a demissão do seu colaborador já não fazia você ter um comportamento agressivo, porque você passou a dominar esse comportamento através da análise e da compreensão daquela memória internalizada. Vamos supor agora, numa situação análoga à descrita que a gente acabou de apresentar para vocês, por exemplo, num restaurante. Está lotado e o garçom começa a te apressar para que você faça o seu pedido, a escolha do que você vai almoçar, do seu prato, de forma rápida, porque o restaurante está lotado. Situação parecida com a anterior, você está sofrendo uma pressão, ou seja, você está sendo pressionado para escolher o que vai comer de forma rápida. Apesar de você não adotar um comportamento explosivo com o garçom, por quê? Porque você já tem o controle da memória pressão. A gente acabou de apresentar o episódio anterior. Mas você começa a ter um outro comportamento nessa situação. Você começa a ter náuseas, com fortes dores em seu estômago. E com isso, vai tendo muito desconforto, chegando a vomitar em cima do garçom, mesmo estando com o estômago vazio, você ainda não almoçou. Nesse caso, a memória resgatada foi relativa a uma pressão que você sofria da sua mãe, ainda quando criança, para que você comesse rapidamente a sua comida. Lembra que você só podia almoçar depois que fizesse os deveres de casa, que era a diretriz do seu pai, a deliberação do seu pai. E a sua mãe tinha um problema, ela tinha que trabalhar. Mas antes de trabalhar, ela passava em casa para te dar o almoço e tinha que lavar a louça para depois ir correndo para o trabalho. Então ela te pressionava para que você comesse rapidamente e terminasse rapidamente. Com isso você mal mastigava a comida, engolia a comida. Sem mastigar, o alimento, quando caía no seu estômago, te dava essas náuseas e muitas vezes você acabava vomitando toda a comida que havia ingerido. Antes de seguirmos e fazer a análise desse episódio, eu preciso fazer aqui um comentário e destacar que o fato de você ter memórias internalizadas e muitas dessas memórias serem associadas a tratamentos recebidos por seus pais e por seus irmãos, se deve ao fato da maioria dessas memórias serem internalizadas até os seus 7 anos de idade. E nesse período, a maior convivência, naturalmente, tem outras, mas a maior é com seus pais, com seus irmãos, se você tiver irmãos. Atenção! Não significa também que seus pais são ou foram ruins com você. Ser pai
e mãe é uma arte. E para praticar essa arte, os dois seres humanos, tanto o homem quanto a mulher, renunciaram a muitas coisas em suas vidas. Você que está vendo esta videoaula e já é pai ou mãe, sabe bem disso que eu estou falando. Ter filhos é tudo de bom. É tudo de bom em nossas vidas. Aliás, é o melhor das nossas vidas. Mas a vida de quem tem filho nunca mais será a mesma. Talvez por isso, tantos jovens hoje preferem, ao invés de ter filhos, ter cachorrinhos. Muito chato, né? Mas é uma tendência. Isso faz parte da nova realidade dos jovens. É muito difícil educar os filhos e, ao mesmo tempo, fazer tudo que precisa ser feito para sobreviver. Com o agravante de que essa função, sobreviver, tanto é do pai quanto é da mãe, nos dias de hoje. Outro aspecto complexo é que cada um de nós tem suas próprias especificidades. E aí, o tratamento educacional dado pelos pais para um filho não poderia ser o mesmo dado para o outro filho. Perceberam a complexidade disso? Nesse aspecto, temos duas situações. Na primeira, se você adota o mesmo padrão educacional para todos os seus 3 filhos, vamos dizer que você tenha 3 filhos, por exemplo, ocorre que, por terem características diferentes, a absorção dos ensinamentos será completamente díspare. É por isso que, às vezes, dos 3 filhos que você tem, somente um filho prospera. E os outros 2 vão dando problema para você e dependendo de você até o dia que você morre. É como se esses 2 filhos nunca crescessem, continuassem a ser bebês e você tivesse que continuar fazendo tudo por eles. Numa segunda situação, você realiza, apesar de todas as dificuldades do seu dia a dia, uma gestão de educação e adequa a educação ao grau de especificidades de cada um dos seus 3 filhos. Tipo assim, se o Joãozinho é muito levado e tem pouca maturidade, independente da idade, você sempre está por perto do Joãozinho e dedicando uma grande parcela do seu tempo para educá-lo. Por outro lado, vamos dizer que a outra filha, a Mariazinha, é muito centrada e tem alto grau de maturidade independente da idade. Automaticamente, sua interação com a Mariazinha será menor. Porque você sabe que a Mariazinha
toma as iniciativas e age certo sempre que necessário. Simples assim, não é? Não, não é. A Mariazinha também é criança. E em seu subconsciente, muitas memórias podem ficar internalizadas a partir de um sentimento de que você gosta mais do Joãozinho do que dela. Complicado, meus amigos. Por isso, o fato de um filho ter uma memória internalizada em seu tempo de infância não significa que você foi um pai ruim ou uma mãe ruim. Muito bem. Mas não dá para a gente se estender nesse assunto, nessa videoaula. Isso vai ser assunto para uma outra videoaula. Voltando ao exemplo dado anteriormente, lembra? Aquele que você vomita em cima do garçom quando ele te pressiona para escolher rapidamente o que vai comer. Vamos fazer uma análise do que ocorreu. Pode ser que a pressão gerada na situação do restaurante te aflorou a memória internalizada das cobranças da sua mãe em relação à ingestão rápida da comida no seu almoço. Essa memória podia nunca ser resgatada por conta de nunca ter havido um input inerente a essa situação, a essa memória. Conforme foi demonstrado nesse exemplo, mesmo tendo identificado, analisado e compreendido, o que é fundamental para o autoconhecimento, por que seu comportamento explosivo de reação à pressão na tomada de uma decisão, havia uma segunda memória internalizada, que poderia nunca ter se manifestado. Assim, o processo de autoconhecimento não tem fim, é por isso. Trata-se de um processo lento, na medida em que você vai aprendendo a buscar essas memórias que estão internalizadas, você vai também ganhando mais habilidades na identificação e na mitigação dos efeitos dessas memórias em seus comportamentos. Isso nos conduz a deduzir que o autoconhecimento deve ser exercitado periodicamente para garantir a continuidade na identificação dessas memórias que estão internalizadas. Não há uma periodicidade padrão requerida para a realização do autoconhecimento. Ela é inerente a cada pessoa e as suas próprias especificidades. Cada um de nós tem mais ou menos comportamentos imprevisíveis e memórias internalizadas. Dessa forma, enquanto uns fazem essa avaliação mensalmente, outros fazem, por exemplo, a cada 3 meses ou 6 meses. A periodicidade será você que irá decidir em função da evolução desse processo de autoconhecimento. Então, quais são os benefícios de praticar o autoconhecimento?
Primeiro você passa a ter maior clareza, porque determinados eventos impactam suas emoções e te direcionam a reagir de forma intempestiva, muitas vezes de forma explosiva e agressiva. Também passa a reagir de forma mais equilibrada em situações em que você é submetido no seu dia a dia, melhorando a sua qualidade de vida e a interação com as demais pessoas que fazem parte da sua zona de influência. Também você passa a ter clareza de que os problemas surgirão em pequena, média e grande escalas e que, independente do seu porte e complexidade, você poderá resolvê-los e superá-los. Sentir-se também mais seguro e fortalecido para interagir com as outras pessoas e com as situações que você irá se deparar ao longo da sua vida. E, finalmente, ter uma visão sobre si mesmo ampliada, de forma sistêmica que te permita ter maior clareza do que você quer pessoal e profissionalmente para a sua vida. Clareza de propósito. Bem, concluímos. Então, essa videoaula te ajudou? Se sim, curta, emita um comentário. Estamos sempre atentos para atender os seus comentários e suas solicitações. Essa videoaula que você acabou de assistir e a videoaula Jornada Rumo ao Autoconhecimento foram criadas para atender a um comentário de um dos nossos seguidores, que externou a sua necessidade de esclarecimentos sobre o tema autoconhecimento. Todas as semanas, novas videoaulas são publicadas no Promoqual Vida. Se inscreva no canal para ficar ciente da nossa programação e poder participar quando for do seu interesse. Obrigado por você ter estado aqui. Grande abraço. Saúde!